A gripe aviária e os abutres premonitórios, por Paula Schmidt. Não sei se você foi avisado, caro leitor, mas uma nova pandemia vai começar. A data já foi marcada, foi anunciada. Quem informou o público ao vivo na MSNBC foi Peter Hotez, cientista PhD pela Rockefeller University, descrito pela Wikipedia como pediatra e ativista das áreas de saúde global, vacinologia e controle de doenças tropicais negligenciadas. Doenças tropicais negligenciadas ou DTN, segundo a mesma Wikipedia, são diverso grupo de infecções tropicais comuns em países de baixa renda, Essas doenças têm um enorme defeito quando comparadas com as chamadas três grandes doenças infecciosas: HIV, tuberculose e malária. As DTN recebem menos financiamento para pesquisa e seus tratamentos são relativamente baratos. Por exemplo, o praziquantel para a esquistossomose custa só 20 centavos de dólar por criança. Isso não pode ficar assim. Compare esses pífios 20 centavos de dólar com quase $2.000 que o governo norte-americano pagava por mês durante toda a vida sexual por cada pessoa que se considera estar sob maior risco de contrair a AIDS. Até 2021, segundo a rede estatal de notícias NPR, o Truvada custava mais de $1.800 por mês. As visitas ao médico e os testes laboratoriais custavam mais outras centenas de dólares. O Truvada perdeu a patente em 2021, algo muito desagradável para a fabricante Gilead, empresa que foi liderada de 1997 a 2001 por ninguém menos que Donald Rumsfeld, o político conservador que conservou muito dinheiro para sua empresa. Rumsfeld já tinha sido ministro da Defesa e seria nomeado novamente para o posto em 2001, oportunidade em que ele pôde ajudar outras empresas quando ajudou a organizar a transferência de mais de 3 trilhões de dólares do pagador de impostos norte-americano para as multinacionais que foram, entre aspas, reconstruir o Iraque que ele ajudou a destruir. A solução boa é assim mesmo. Ela cria o problema antes de entrar em cena. Em dezembro de 1983, Donald Rumsfeld apertava a mão de Saddam Hussein, na época em que o ditador iraquiano era útil como parceiro, tempos antes de ser útil como inimigo. Mas veja só que interessante. Rumsfeld foi enviado ao Iraque pelo presidente Ronald Reagan, mesmo sem ocupar um cargo público. Na época, Rumsfeld era CEO da gigante farmacêutica Searle, que inventou o aspartame. A Searle foi comprada 2 anos depois pela Monsanto. Pausa para uma historinha curiosa. Foi só em 2013, quando a patente do aspartame expirou e os ingredientes puderam ser revelados, que ficou comprovado que esse adoçante é feito com rejeitos da bactéria Escherichia coli, comumente encontrada na saída do intestino de animais de sangue quente. Legal, né? Outra historinha interessante. Um ex-colega meu do Estadão tirou um semissarro da minha cara quando eu falei para ele que o aspartame fazia mal à saúde. Ele, muito bem informado pela corporatocracia, que ajuda a financiar vários jornais e até planta artigos publicitários disfarçados de jornalismo, me explicou que
eu estava sendo paranoica e que os efeitos prejudiciais identificados em um estudo só aconteceram em ratos porque os pobres coitados foram testados com quantidades para humanos. Coincidência intrigante. Esse mesmo jornalista usou Natália Pasternak como fonte científica na pandemia, mesmo ela sendo financiada pela indústria farmacêutica, inclusive por fabricantes de vá. Coincidentemente, essa mesma Natália fez propaganda anos antes da pandemia para a Monsanto, assinando um artigo para a publicação AgroSaber, em que afirma que o sal de cozinha é mais perigoso à saúde do que o glifosato. Para, para o caso de o texto ser derrubado depois da publicação deste artigo, o que vem acontecendo com uma certa frequência, aqui está uma cópia arquivada no arquive.org. Aproveito para recomendar a meus queridos leitores que desenvolvam o hábito de salvar artigos no arquive.org ou no arquive.is. Voltando ao remédio da AIDS, da empresa de Rumsfeld, ele é distribuído pelo SUS desde 2018 para pessoas acima de 15 anos, como conta esta página do governo do estado de São Paulo. O G1, em artigo que parece ter sido escrito por um publicitário, fala o seguinte sobre a profilaxia. Abre aspas. Simples, de graça e muito eficaz na proteção contra o vírus HIV. A profilaxia pré-exposição, mais conhecida pela sigla PrEP, é um dos métodos de prevenção à infecção pelo HIV, que vem ganhando cada vez mais adeptos no Brasil. Fecha aspas. A PrEP é tomada diariamente por quem tem um risco aumentado de infecção por HIV, como pessoas que não conseguem usar preservativo ou quem sempre tem quadros de infecções sexualmente transmissíveis. É só ao final do artigo, contudo, que o leitor mais paciente é finalmente informado que não vai poder transar sem camisinha. Abre aspas. A PrEP exclui a camisinha? Não. A PrEP faz parte da prevenção combinada, uma estratégia adotada pelo Ministério da Saúde que junta vários métodos de prevenção ao HIV, de acordo com as necessidades de cada pessoa. Fecha aspas. Nenhum Rumsfeld vai ficar bilionário vendendo camisinha, né não? Eu não consegui descobrir quanto o SUS gasta do meu dinheiro com o remédio de Rumsfeld, mas um artigo do Estadão, reproduzido no site do laboratório que produz o medicamento no Brasil, afirma que o brasileiro vai economizar bastante dinheiro. Eles só não dizem quanto nos custa pagar por isso em país onde crianças morrem de difteria por falta de esgoto. Abre aspas. Economia para o SUS. Com a produção nacional dos medicamentos contra a hepatite HIV pela Blanver, a consequente redução da importação deve gerar um corte de 8,8 bilhões de reais no custo das compras do Ministério da Saúde em 5 anos. Fecha aspas. Quem quiser saber mais sobre a indústria do HIV, recomendo a leitura do meu artigo O Sociocapitalismo e a Galinha dos Ovos de AIDS. Quero voltar ao assunto principal deste artigo, mas permita-me uma outra pausa para contar algo interessante que descobri ao praticar a esquecida arte do jornalismo. Quando eu fui procurar informação sobre as tais doenças tropicais negligenciadas, tadinhas, descobri que Guilherme Malafaia é um dos cientistas que lamenta muito a desatenção reservada a essas doenças de pobre curadas com remédio barato e sem patente. Sabe quem é o tal Malafaia? Ele se tornou infame recentemente, mas não porque mentiu na pandemia e perseguiu colegas que faziam ciência. De jeito nenhum.
Ele ficou famoso porque foi acusado de fraudar dezenas de estudos científicos. E um dos estudos assinados por Malafaia é fascinante, porque logo no título fica claro que esse engenhoso cientista conseguiu unir o útil ao extremamente agradável. Ele associou uma das três grandes doenças com uma das doenças negligenciadas de país pobre. Abre aspas. Co-infecção de Leishmania HIV, um sério problema de saúde pública. Fecha aspas. E veja só que coincidência fortuita, leitores. Eu encontrei uma carta do Guilherme Malafaia na Biblioteca Científica Online Cielo, louvando abre aspas, a importância do encorajamento de estudos sobre as doenças tropicais negligenciadas. Fecha aspas. Aqui é fácil ver como os atravessadores da indústria farmacêutica trabalham. Para as grandes vendas no atacado, compradas com dinheiro público, o melhor não é quantas pessoas morrem ou adoecem, mas quantas podem morrer ou adoecer. Por isso, vacinas são tão importantes, porque a doença nem precisa acontecer para um Rumsfeld da vida fazer seus trilhõezinhos sossegado. Vou tentar explicar devagarinho para os meus colegas vacinados a diferença financeira entre tratamento e profilaxia, que é a diferença que realmente importa para a farmácia. O tratamento exige que a pessoa tenha contraído a doença. Já a profilaxia não exige nada além do risco ou do medo. O que quero dizer fica claro até para jornalistas, mas para quem não entendeu, vale ler essa passagem da cartinha do Malafeio. Abre aspas. Enquanto cerca de 779 milhões de pessoas estão sob o risco de contrair a esquistossomose, valores em torno de 25 a 350 milhões são estimados para o número de indivíduos sujeitos a contrair alguma das variantes das leishmanioses e a doença de Chagas, respectivamente. Fecha aspas. Agora, adivinha quem Malafaia cita nessa cartinha, leitor? Acertou. Peter Hotez, o homem que anunciou a próxima pandemia ao vivo na televisão. Aqui está o vídeo do Peter Hotez, que eu traduzo a seguir. Abre aspas. Aqui está a razão pela qual precisamos nos importar com essas coisas. Temos algumas coisas importantes surgindo, começando em 21 de janeiro. O senhor Bloomberg mencionou o H5N1, com o qual estou realmente preocupado. Está em todas as aves selvagens na parte ocidental dos Estados Unidos e indo para o norte. Está chegando às aves. Estamos vendo casos humanos esporádicos. Nenhuma transmissão de humano para humano ainda, mas isso pode acontecer. Está no gado, está no leite. Isso é apenas o começo. Temos outro grande coronavírus provavelmente se formando na Ásia. Tivemos SARS em 2022, em 2002, SARS-2, Covid-19. Sabemos que esses vírus estão pulando de morcegos para pessoas milhares de vezes por ano, mas ainda tem mais. Sabemos que temos um grande problema com vírus transmitidos por mosquitos em toda a costa do Golfo, onde estou no Texas. Estamos esperando dengue e possivelmente, o vírus Zika voltando, o vírus Oropouche, talvez até febre amarela. E tem mais. Então temos esse aumento acentuado em doenças preveníveis por vacina, aumentando por causa em parte do ativismo anti-vá que é tão proeminente agora. Temos um aumento de 5 vezes nos casos de coqueluche no ano passado. Temos poliomielite que está nas águas residuais do estado de Nova York. Tudo isso vai desabar em 21 de janeiro no governo Trump. Precisamos de uma boa equipe para lidar com isso. Fecha aspas. A polio voltou, senhores? Parece que sim.
Pelo menos é o que diz esta reportagem publicada no G1. Abre aspas, Ministério da Saúde intensifica a imunização contra a polio no Acre e no Amazonas depois do caso da doença no Peru. Fecha aspas. Quem pegou polio foi uma criança indígena de 1 ano e 4 meses. O caso foi reportado pela OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde. Mas existe uma diferença crucial entre a propaganda feita pela Globo e a informação revelada pela OPAS. O vírus que contaminou a criança indígena foi derivado da Sim, é isso mesmo que vocês leram. Segundo informação oficial das Nações Unidas, o vírus da polio que contaminou a criança indígena veio da polio. Foi esse vírus que Reuters afirmou ter sido encontrado na água pública de Nova York. Ele só esqueceu de dizer que esse vírus veio da Um pequeno detalhe, claro, mas um detalhe tão importante que nem o CDC omitiu. O Center for Disease Control é o órgão do governo dos Estados Unidos encarregado de combater doenças e epidemias. Abre aspas. Estados Unidos é confirmado como um país onde circula o poliovírus derivado da vacina. Aqui nesta outra página do CDC, a agência explica o que é o tal vírus derivado da que tem até sua própria sigla. Tal é a anormalidade desse tipo de acidente. Abre aspas. O poliovírus derivado da vacina VDPV é uma cepa relacionada ao poliovírus atenuado contínuo na vacina oral de polio. Se ele é deixado circular em populações subimunizadas ou não imunizadas por muito tempo, ou se ele se replicar em um indivíduo imunodeficiente, o vírus enfraquecido pode reverter para a forma que causa a doença e paralisia. Fecha aspas. A fala de Peter Reuters está sendo vista mais como uma ameaça do que como um alerta. E Reuters foi acompanhado pela orquestra afinada da mídia comprometida, todas bastante cientes de que a tragédia de uns é o lucro de outros, e todas fazendo o mesmo alerta quase na mesma semana. Cito a seguir títulos de algumas reportagens recentes revelando uma certa impaciência com o atraso dessa próxima pandemia, ou fazendo uma ligação entre ela e Donald Trump. Pelo título das reportagens, é possível notar que o vírus não atrasou, ele só tem uma ideologia própria e está escolhendo o momento apropriado para atacar. Abre aspas. Alarmes disparam em relação à gripe aviária sob o governo Trump. Haverá uma gripe aviária sob Trump? Por que a pandemia da gripe aviária não começou? Por que a ameaça da gripe aviária faz a transição presidencial problemática? A gripe aviária pode definir a segunda presidência de Trump. A gripe aviária está a uma mutação de distância para se alojar em células humanas com mais eficiência. A gripe aviária H5N1 está mais perto de um potencial pandêmico do que pensávamos. Reino Unido prepara 5 milhões de doses de vacina para o caso de uma pandemia de gripe aviária. Só para contexto, aqui está um artigo da BBC publicado em 2013. Abre aspas. Conta do remédio Tamiflu é um desperdício chocante de dinheiro público. O governo gastou 424 milhões de libras armazenando um remédio para tratar a gripe, mesmo havendo questionamento sobre a eficácia do Tamiflu, revelou um órgão que vigia gastos públicos. Em valores atuais, esse total é equivalente a 3,2 bilhões de reais. George Bush também encomendou mais de $1 bilhão em Tamiflu. E Barack Obama não ficou para trás e armazenou o equivalente a 3 bilhões de dólares de Tamiflu, segundo a The Atlantic. Agora, adivinha quem inventou o Tamiflu, leitores? E depois fez bilhões vendendo sua patente para Roche. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe a Gilead.
aquela mesma do nosso já saudoso CEO Donald Rumsfeld e do Trovada, o remédio que, como diz o próprio fabricante na sua propaganda televisiva, abre aspas, pode ajudar a diminuir as chances de se infectar pelo HIV, fecha aspas. Faço questão de analisar essa frase porque quem criou merece um prêmio. O fabricante não garante que o Trovada impede a infecção. Ele tampouco afirma que o Trovada diminui a chance de infecção. Ele também não diz que o Trovada ajuda a diminuir as chances de infecção. Nada disso. O fabricante diz que o Trovada, abre aspas, pode ajudar a diminuir as chances de se infectar pelo HIV. Fecha aspas. Notaram? São 4 condicionais antes da palavra infectar. Traz um troféu para esse advogado. Mas voltando às previsões autorrealizáveis e à super aguardada segunda temporada de Fraudemia. É possível agendar uma pandemia? A ONG White Coat Waste Project revelou em fevereiro de 2024 que o governo norte-americano está financiando desde 2021 um projeto de aumento da virulência do vírus da gripe aviária. A WCWP é a mesma ONG que revelou que Anthony Fauci fez experimentos em cachorros da raça Beagle, em que suas cordas vocais eram cortadas para que os gemidos de dor não atrapalhassem os cientistas. Eu mencionei esse caso no artigo Fauci, Os Cãezinhos e os Pretos Pobres, publicado em 2021. Fauci, como até agora a imprensa financiada pela farmácia admite, foi responsável por quase todos os erros da pandemia. Mas, quando vistos sob o ângulo financeiro das partes beneficiadas, todos esses erros foram acertos. Fauci foi nomeado por Ronald Reagan, o presidente cujo governo criou a aberração jurídica como Corte das Vacinas. Foi criada. Para usar um parâmetro devidamente ilustrativo, essa corte mais absurda do que o atual STF, porque ela faz a vítima pagar pela sua própria indenização. Explicando melhor, esse tribunal é um no-fault court, uma corte que não condena ninguém, apenas indeniza as vítimas das picadinhas, com o dinheiro coletado do pagador de impostos, que paga uma taxa extra no preço de cada dose de para que ali já estejam embutidos os milhões de dólares que serão usados nas compensações financeiras por mortes e efeitos graves. Eu escrevi sobre esse tribunal aqui. A White Coat Waste Project é uma ONG cuja missão declarada é, abre aspas, ser um vigia bipartidário do governo, representando 3 milhões de pagadores de impostos e donos de animais, para expor e fechar todos os 20 bilhões de dólares em negócios do governo norte-americano que fazem testes em animais, fecha aspas. Sua acusação foi formalizada com um pedido oficial de explicação, assinado por vários integrantes do Congresso norte-americano, endereçado ao Departamento de Agricultura, responsável pelos experimentos que aumentam a virulência da gripe aviária. Abre aspas. Estamos preocupados com reportagens recentes sobre a colaboração do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, USDA, com a Academia Chinesa de Ciências ligada ao Partido Comunista Chinês em pesquisas sobre a gripe aviária. Essa pesquisa, financiada com dinheiro do pagador de impostos norte-americano, poderia potencialmente gerar perigosas cepas de vírus criadas em laboratório que ameaçam a segurança nacional e a saúde pública. Fecha aspas. Para fechar esse artigo com chave de louco, adivinha quem é o parceiro dos Estados Unidos nessa maravilhosa busca de um vírus mortal?
Acertou quem respondeu a China. E acertou mais ainda quem citou a participação crucial de cientistas associados a um laboratório já conhecido das pessoas minimamente bem informadas, o Instituto de Virologia de Wuhan. Boa semana, amigos! E o link para este artigo encontra-se na descrição do vídeo.